Olá, eu sou Alexandra Makovski e começa agora mais um Direto ao Ponto. Hoje nós vamos falar sobre vacina. Nós vamos falar sobre a corrida para encontrar a vacina contra a Covid-19 e vamos falar também um pouquinho sobre a história da vacina. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a história da vacina, que é muito legal. Fiz uma pesquisa para trazer umas histórias interessantes para vocês. A história da vacina, ela começa lá no século XVIII, para ser mais exata, em 1796, quando um médico inglês chamado Edward Jenner, ele faz uma descoberta muito importante. Então, nessa época, o mundo ele era assolado por um vírus muito perverso, que era o vírus da varíola, né, que causava varíola. É uma doença, a varíola, quem nasceu a partir de 1980 não conhece essa doença, porque em 1979, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada do mundo. Então, foi a primeira doença erradicada de todo o globo terrestre. E um fato muito positivo, porque a varíola era uma doença devastadora. Ela matava uma grande parte das pessoas que a contraíam e, além de matar, mesmo as pessoas que sobreviviam, ela deixava marcas muito profundas na pele, né? Porque a varíola, ela causava bolhas assim na pele. Vou colocar aí algumas fotos de pessoas que tiveram varíola. Mas, enfim, naquela época, todos os países apresentavam casos e não tinha cura, não tinha tratamento e muito menos a vacina, porque a vacina ainda não tinha sido inventada. Esse médico, o Edward Jenner, ele morava na cidade de Berkeley, lá na Inglaterra. E devia ser uma pessoa com um grande dom para a medicina, né? Aos 14 anos, ele já tinha se tornado aprendiz do cirurgião local. Mais para frente, quando ele era mais adulto, ele percebeu, né, que as pessoas que trabalhavam com vacas, né, com gado, pessoas que ordenhavam as vacas leiteiras, essas pessoas nunca pegavam a varíola. E ele notou que em algumas vacas, às vezes apareciam feridas nos mamilos delas, como as feridas que apareciam na pele humana. Então, ele notou que deveria haver uma varíola que afetava os humanos e uma varíola bovina que afetava o gado. O que aconteceu? O que acontecia, né? Que foi ele que descobriu. As pessoas que trabalhavam com gado, elas contraíam a varíola bovina, que também afeta os humanos, mas ela é muito mais leve. Quando essas pessoas contraíam a varíola bovina, elas tinham uma forma muito leve de varíola, bem menos agressiva que a varíola humana, e o corpo delas já aprendia a produzir anticorpos contra esse vírus. Quando, por acaso, o vírus da varíola humana tentava infectar essa mesma pessoa, ela já tinha aqueles anticorpos. Bem, isso a gente sabe hoje, mas na época não era sabido. O Edward Jenner intuiu isso. Então ele fez um experimento. Ele pegou uma mulher, né, que estava infectada com a varíola bovina, que era uma forma mais leve, ela tinha algumas poucas feridas. Ele pegou um pouquinho do pus dessas feridas e inoculou esse pus num menininho de 8 anos. Pegou propositalmente e infectou ele. Colocou esse pus da varíola bovina numa feridinha do menino. O menino teve essa forma da varíola bovina mais leve, teve um pouco de febre, algumas feridinhas mais leves e depois se curou. O Dr. Edward Jenner deixou passar um tempo e depois tentou infectar esse menino com a varíola humana mais agressiva. Aconteceu a mesma coisa, ele teve uma febrinha leve e se curou. Então, esse experimento do Dr. Edward Jenner aconteceu em 1796. Nós vamos colocar aí um quadro famoso, né, que traz essa cena. O médico inoculando o vírus da varíola no menino. O menino se chamava James Phipps e consta que ele era filho do jardineiro do médico. O Dr. Edward Jenner, ele apresentou esse experimento para a Royal Society, lá do Reino Unido,
mas a Royal Society, num primeiro momento, não aceitou esse experimento como válido, eles colocaram em dúvida, foram aceitar somente 2 anos depois o sucesso inegável desse experimento que descobriu e comprovou o princípio da imunização, que é o princípio que está por trás de todas as vacinas, né? É a lógica que sustenta todas as vacinas, que é a seguinte lógica: você coloca um vírus mais fraco no corpo humano, um vírus atenuado, o corpo humano vai se preparar e aprender a produzir anticorpos para combater aquele vírus, e quando vier um vírus de fato, o vírus verdadeiro mais forte, o corpo humano já sabe se defender. A varíola, como eu já disse, ela foi erradicada, foi declarada erradicada pela Organização Mundial da Saúde em 1979 e 1980. Esse vírus não circula mais pelo mundo. Esse vírus ele está guardado em alguns laboratórios científicos, né? Então, por exemplo, ele tem uma amostra dele guardada no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e tem também uma amostra guardada numa outra cidade que ela se chama Koltsovo, na Rússia. Então, são instituições científicas que guardam esse vírus altamente contagioso com um protocolo fortíssimo de segurança. Depois de contar para vocês esse experimento do Dr. Edward Jenner, que deu início à história da vacina, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a corrida para descobrir a vacina contra a Covid-19. Então, saiu uma reportagem na Isto É, né, que traz o seguinte dado: atualmente no mundo estão acontecendo 119 projetos para descobrir uma vacina contra a Covid-19. A Isto É pegou esse dado até de um relatório que a Escola de Medicina, a Faculdade de Medicina lá de Londres, a London School of Hygiene and Tropical Disease, liberou. Nós vamos colocar o site aí para quem quiser acompanhar. Nesse site tem todas as pesquisas que estão rolando no mundo para descobrir uma vacina contra a Covid-19. São 119 projetos, mas desses 119 projetos, apenas 8 já estão na fase dos testes clínicos. O que são os testes clínicos? Os testes clínicos são os testes que já estão sendo feitos em humanos, porque eles começam nos testes pré-clínicos, nos quais eles estão desenhando os compostos da vacina, eles também testam em animais, às vezes em ratos, depois em macacos, e aí sim, quando se comprova uma segurança relativa dessa criação, aí sim eles partem para os humanos. Então, apenas 8 projetos chegaram nessa parte de testar em humanos. Então, eu separei alguns dos projetos que já estão nessa fase. Tem alguns acontecendo lá na China, tem um acontecendo na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu vou falar um pouquinho primeiramente sobre esse. Então, como todo mundo sabe, a Universidade de Oxford é uma das mais renomadas e prestigiadas do mundo. Lá, eles têm dentro de Oxford, eles têm um instituto que se chama Instituto Jenner, que homenageia o Edward Jenner, cuja história eu acabei de contar. E dentro desse instituto, eles já estão bem avançados. Eles já estão realizando os testes em humanos. Então, a equipe de Oxford, antes de fazer os testes em humanos, começar os testes em humanos, eles aplicaram a vacina que eles estão desenvolvendo em macacos rhesus. Por que em macacos rhesus? Os macacos rhesus, eles são os seres vivos mais parecidos com os seres humanos na Terra. Então, é interessante testar neles antes de começar a testar nos humanos. A equipe de Oxford colocou essa vacina em 6 macacos rhesus e eles esperaram um tempo, né, para eles criarem os anticorpos esperados, e depois de cerca de 28 dias a equipe foi lá e tentou infectar eles com grandes quantidades do vírus que causa a Covid-19, que é o vírus SARS-CoV-2. E eles não contraíram a doença, né, porque eles já estavam imunizados por essa vacina que está sendo criada. Ok, nem sempre que funciona com macacos rhesus vai funcionar com os humanos, mas já é
um passo, já é um sinal de esperança. Na segunda quinzena de abril, a equipe de Oxford começou a fase 1 dos testes clínicos e ela envolve 1.100 pessoas. E em maio começam as fases 2 e 3 dos testes clínicos, que vão envolver mais 5.000 pessoas. Então, no total aí, de testes clínicos, serão mais ou menos 6.000 humanos testados. Então, é um teste bem robusto, é uma das equipes que promete, das que mais promete, né, que mais inspira esperança para a descoberta da vacina contra a Covid, é essa equipe de Oxford. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estratégia dessa equipe de Oxford. Normalmente, né, as vacinas clássicas, elas pegam o vírus original, enfraquecem esse vírus, atenuam esse vírus para preparar a vacina. No caso da equipe de Oxford, eles estão usando uma outra estratégia. Eles estão usando a estratégia da alteração do código genético de um vírus diferente para fazer a vacina. Então, assim, o vírus que causa a Covid, né, como todo mundo já está cansado de saber, é o coronavírus, que essa cepa recebeu o nome específico de SARS-CoV-2. A equipe de Oxford não está usando o vírus SARS-CoV-2 atenuado para tentar fazer a vacina. Eles estão usando um outro vírus que eles têm já e que eles dominam. Eles modificam esse vírus que eles já têm para ficar parecido com o SARS-CoV, só que de uma forma que não agrida o corpo. Aí eles colocam esse vírus alterado, parecido com o SARS-CoV na vacina, e colocam nas pessoas, injetam nas pessoas para tentar induzir o corpo delas a produzir anticorpos. Então, é a estratégia da alteração do código genético de um vírus que seja semelhante e que vá ser uma imitação, vamos dizer assim, do vírus SARS-CoV. Agora, tem uma curiosidade muito interessante nessa história, né? O diretor do Instituto Jenner, lá de Oxford, ele se chama Adrian Hill. E ele declarou que ele e todo o grupo de cientistas, né, que estão na pesquisa dessa vacina, eles não querem que o número de infecções comece a cair lá na Inglaterra. Eles queriam que as infecções continuassem por mais algumas semanas. Por quê? Porque eles precisam que o vírus continue a se espalhar para testar a eficácia dessa vacina, né? Então ele até tem uma frase, né, que ele falou assim: nós somos as únicas pessoas do país que querem que o número de novas infecções continue por mais algumas semanas. Porque, deixa eu explicar para vocês, pelas regras éticas, você não pode, hoje em dia, tentar infectar propositalmente uma pessoa depois que você deu a vacina para ela. As pesquisas agem assim, elas pegam um grande grupo de pessoas, divide em dois, né? Umas pessoas vão receber a vacina de verdade e outras vão receber apenas o placebo, que vai ser o grupo de controle. Aí as pessoas são soltas na vida, numa região em que as infecções estejam acontecendo, né? Em que o contágio esteja acontecendo. Depois de um tempo, os médicos vão chamar essas pessoas de volta e vão ver o número de pessoas que foram infectadas no grupo que tomou a vacina e o número de pessoas que foram infectadas no grupo que tomou placebo. Se o grupo que tomou placebo tiver um número de infectados bem maior e o número que tomou a vacina tiver um número de infectados bem menor, quer dizer que a vacina funciona. Essa é a lógica, né, dos testes clínicos para o desenvolvimento de uma vacina. Só que isso tem que acontecer de uma forma natural. Os médicos são proibidos pelas normas éticas de darem as vacinas que estão em teste e depois tentarem ir lá e inocular o vírus naquelas pessoas. A vida tem que acontecer naturalmente, os contágios têm que se dar naturalmente, né? Não pode ser como o Dr. Edward Jenner, que foi lá e infectou propositalmente um menininho de 8 anos no experimento dele. Hoje em dia, pelas normas éticas, é proibido. Então, o diretor do instituto, né, que está coordenando essa pesquisa aí de Oxford, ele diz, né, a gente espera que esse vírus continue se alastrando aqui na Inglaterra, na região onde nós vamos fazer o teste clínico, porque só assim a gente consegue comprovar a eficácia. Enfim, nós vamos aguardar, nós estamos acompanhando essa história.
Mas ele até já comentou que se os números de infecções caírem muito e a eficácia dessa vacina não for comprovada ali na Inglaterra, eles vão procurar um local, um país em que os contágios ainda estejam acontecendo, né? Então ele deu assim como exemplo, a gente pode ir para a Índia, ir para a África ou até para os Estados Unidos, né? Porque o contágio ali, o espalhar do vírus nos Estados Unidos ainda está muito alto. A gente falou até agora sobre a criação da vacina. Mas a gente tem que lembrar que depois da criação dessa vacina, mesmo depois que um grupo falar conseguimos, temos uma vacina eficaz, existe uma segunda etapa, que é produzir isso em escala. Então, produzir milhões de doses. Isso também é um desafio. E todos os laboratórios, né, a indústria farmacêutica já está pensando nisso. No caso dessa equipe de Oxford, eles já estão tentando negociar com laboratórios que possam produzir essas vacinas em massa. O Adrian Hill, né, que é dessa equipe, que é o diretor do Instituto Jenner, né, de Oxford, ele fala uma coisa interessante. Às vezes a negociação fica difícil porque os laboratórios eles querem exclusividade, eles querem direitos mundiais exclusivos. Só que não é... Todo mundo que é mais consciente, né, e que é mais ético sabe que num momento de pandemia não é ético você dar um direito mundial exclusivo para um laboratório. O certo é que essa patente seja distribuída entre vários laboratórios, que vários laboratórios possam produzir isso em massa. Então tem muitas negociações rolando. Ele, por exemplo, né, que é um cientista ético, ele fala assim: pessoalmente eu não acredito que em uma época de pandemia deve haver licenças exclusivas. Né? Então o conhecimento vai ter que ser compartilhado se o mundo quiser derrotar a Covid-19. Eu falei bastante para vocês sobre esse projeto de Oxford, né, que já está nos testes clínicos, mas tem alguns outros projetos que eu quero citar aqui, né? Então tem um projeto também que já está testando em humanos, que é de uma empresa que se chama CanSino Biologics, na China. E ela está em parceria com as Forças Armadas Chinesas. Ela já aplicou essa vacina, teste, em 108 pessoas saudáveis. Inclusive, um deles, né, se chama Xiang Yafei, e é um homem de 30 anos, e ele relatou que depois que ele recebeu a vacina, ele ficou relativamente bem, ele ficou como se fosse com um resfriado leve, né? Teve uma febre de 37,6 graus, um pouco de cansaço e fadiga. Então, inclusive, eles já estão partindo para a fase 2 dos testes. Super recente, né? É o anúncio da Pfizer, essa gigante, né, norte-americana. Ela vai começar os testes em humanos. Então, esse anúncio foi feito no dia 28 de abril, bem recente, e a Pfizer vai começar em parceria, a Pfizer, que é norte-americana, né, nos Estados Unidos, vai começar em parceria com a BioNTech, uma empresa alemã. Elas vão começar os testes clínicos, vão aplicar essa vacina que está sendo desenvolvida em 200 humanos saudáveis, né, com a idade entre 18 e 55 anos. Vai começar primeiramente na Alemanha e logo deve ser liberado para começar o teste também com alguns cidadãos dos Estados Unidos. Como a Pfizer já é uma empresa muito bem estruturada, muito poderosa, ela declarou que caso os testes sejam bem-sucedidos, milhões de vacinas podem ser produzidas até o fim do ano, o que seria extraordinário. Só para recordar, então, no mundo são cerca de 8 projetos de pesquisa de vacina contra a Covid-19 que já estão na fase dos testes clínicos. Eu citei o projeto de Oxford, lá na Inglaterra, citei a empresa CanSino, na China, que trabalha em parceria com as Forças Armadas Chinesas. Vou citar alguns outros aqui também. Tem uma outra empresa chinesa, a Sinovac, também já na fase de testes em humanos. O Instituto Médico de Shenzhen, também na China. Nos Estados Unidos, 2 empresas de biotecnologia, a Moderna e a Inovio Pharmaceuticals.
além da Pfizer em parceria com a BioNTech, como eu já falei. Mas é interessante lembrar que apenas 4 países no mundo já estão na fase de testar a vacina em humanos, né? Então são China, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E o mundo inteiro na torcida para que uma vacina ou mais de uma surjam para proteger os humanos contra a Covid-19. É interessante notar e lembrar que se essa vacina surgir em um ano e meio, terá sido um feito extraordinário da história da medicina, porque normalmente as vacinas demoram muito tempo para ficar prontas. Normalmente as vacinas demoram 10 anos, 15 anos. Então, se nós, se a humanidade conseguir fazer uma vacina eficaz contra a Covid em um ano e meio, terá sido extraordinário. E é por isso que todos nós estamos torcendo. O Direto ao Ponto termina aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.